Meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor para todos. Mais um vídeo que a gente está trazendo hoje para que o nosso canal seja de utilidade, né, para você. A gente vai falar sobre a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Eu vou me basear aqui hoje em Gênesis 4, 17 ao 26, que passaremos a ler. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam tendas e tem gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão, porque me feriu, e um jovem, porque tropeçou em mim. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete, mesmo também, nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então daí se começou a invocar o nome do Senhor. Bom, o capítulo 4 de Gênesis, ele encerra a primeira geração do livro, que se iniciou no capítulo 2 e verso 4, onde aparece pela primeira vez as gerações. No capítulo 4 é revelado o que aconteceu com Caim e Abel, né, os filhos de Adão e Eva, quando já estavam fora do Éden. Caim, ele quer dizer adquirir um varão, e Abel significa filho. Os dois vão representar as linhagens espirituais que vão se dividir no jardim do Éden, depois do pecado. Então, Caim vai representar a descendência espiritual da serpente e Abel a descendência da mulher, que é considerada a descendência bendita, a linhagem santa. Depois de um tempo, né, Caim mata seu irmão Abel por ódio e inveja, porque Deus tinha recebido a oferta e o culto de Abel e rejeitou a oferta e o culto prestado por ele. Então Deus rejeitou porque suas obras eram más, e ele ofertou de maneira errada e pelos motivos errados. Um culto apresentado sem a convicção do que é que Deus queria que fosse apresentado. Então, por causa disso, ele matar seu irmão, Deus amaldiçoa Caim e o retira da região do Éden, para ele ser fugitivo e errante na terra. Não podia fixar residência. Caim fugiu para uma região chamada Nod. Nod quer dizer peregrinação. Ali Caim dá início a uma civilização e uma nova cultura. Então, este capítulo 4 de Gênesis, ele apresenta a descendência de Caim até a 7ª geração. Surge Lameque. Caim era seu tataravô. E Lameque conseguiu ser pior do que Caim. Introduziu a poligamia, ou seja, o casamento com mais de uma mulher ao mesmo tempo, e se vangloria de ser um assassino. Então, na descendência de Caim, o pecado vai se alastrar, vai tomar proporções alarmantes, e vai se estabelecer uma crise moral, uma crise espiritual. Por isso, Deus decidiu enviar o dilúvio.
Deus tinha separado essas duas gerações, ou essas duas sementes, essas duas descendências, a da mulher e a de Caim. Era para serem inimigos, no entanto, se misturaram, casaram entre si, festejaram entre si, tricotaram entre si. No verso 17 desse capítulo 4 de Gênesis, Caim teve relações com sua mulher, provavelmente uma irmã, prima, sobrinha, encontrada na região de Nod, ou que ele levou com ele, quando saiu errante. Então as pessoas viviam naquela época mais de 800 anos. Então Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Então quando Caim chega na região de Nod, com certeza já havia gente por lá. No início era necessário esse tipo de casamento consanguíneo entre irmãos, para o crescimento da humanidade. Não tinha outro jeito. Não tinha outros povos formados. Mas depois, devido ao crescimento dos efeitos do pecado, e os casamentos entre parentes multiplicaram as anomalias biológicas nos filhos, a ciência comprova isso, quando há uma relação sexual entre pessoas muito próximas de parentesco, irmão, irmã, primo, sobrinha, não é? As anomalias, os filhos nascem com anomalias terríveis, isso aí está comprovado, né? Então, esse tipo de casamento, então, depois ele é proibido. Está lá em Levítico 18, 6 e 9, Levítico 20 e 12, Deuteronômio 27, 22 e 23, em que vai estar proibindo casamento com irmãos, com sogra, com sobrinha, né, com tios e por aí vai. Então, a mulher de Caim engravidou e nasceu Enoque. Então, Caim constrói uma cidade e coloca o nome da cidade de Enoque. Uma cidade rústica, né, construída com os materiais e tecnologias da época. Deveria ser protegida com um muro, pois a gente acredita que Caim temia ser assassinado. E Caim deixa de ser agricultor, lavrador da terra, para se tornar pioneiro na construção de cidade. Com essa construção, Caim ele desafia a Deus. Deus tinha dito que ele seria errante e fugitivo na terra. Mas ele disse que não. Que ele vai bater de frente e não aceita aquilo que Deus promulgou acerca dele. Então ele constrói uma cidade para se proteger. Vou morar fixo nessa cidade, não vou ficar errante por aí. Com essa atitude, ele tentava acabar com aquela maldição de ser fugitivo e errante, como Deus tinha falado. Então ele queria eternizar a sua descendência. Aí ele começa colocando o nome de seu filho Enoque na cidade. E ele com isso dá à sua descendência um ponto de referência. A cidade de Enoque, né, era a referência de Caim e de sua descendência. Com Caim, o foco, o prisma, a visão, o alvo, era só a humanidade e seus grandes feitos. É na descendência de Caim que a Torre de Babel começou a ser construída, com o intuito de alcançar os céus e desafiar o Criador. No versículo 18, né, do capítulo 4 de Gênesis, a gente vai encontrar que Enoque gerou Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gera a Lameque. Essa lista de geração, de descendência, ela para em Lameque, porque Lameque é quem vai se destacar entre os que vieram de Caim como um pecador terrível. Então, no verso 19 ao 24, Lameque vai iniciar a poligamia. Ele casa com duas mulheres ao mesmo tempo, quando o padrão a ser seguido era o do Jardim do Éden. Deus formou um casal. Então, os descendentes de Caim foram os primeiros a inventar, a criar. Essa era uma civilização humanista, usavam os recursos naturais e a inteligência que Deus deu, sem se voltarem, sem se preocuparem para a comunhão de gratidão a esse Criador que deu a eles
toda essa destreza, toda essa inteligência, né? Eles queriam se tornar independentes do Criador, ou seja, a síndrome lá do Éden, lembra? A síndrome lá do Éden, quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque queriam independência. Não, nós queremos ser iguais a Deus, conhecer o bem e o mal, e aí não vou precisar mais de Deus para nada. Então observe que o contexto da forma de viver daquela geração de Caim, ele se abraça à geração de hoje. A ciência avançada, né, e o homem usando os recursos dados pelo Criador, sem querer a presença do Criador e doador da vida ali por perto. Nada de Deus por perto, nada de invocar a Deus, de adorar a Deus, de agradecer a Deus por nada. Então, quando Lameque se vangloria de ter matado 2 homens, ele revela o verdadeiro estado espiritual daquela geração de Caim. Ele manda suas mulheres ouvirem suas vanglórias, com o intuito de elas contarem para filhos e netos sua violência, reproduzir quanto ele era violento, queria ficar conhecido por isso. Então ele mata um homem porque o feriu e um jovem porque esbarrou nele. Então, se Caim será vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Essas palavras ficaram conhecidas, né, como o cântico da espada. Esse é o segundo assassinato na descendência de Caim. O primeiro foi Caim ter matado seu irmão Abel. No verso 24, ele repete o que Deus disse sobre Caim. E ele acrescenta mais ainda a sua sentença. Quem mexer comigo sofrerá 70 vezes 7. Acrescentando essa sentença, né, ele quer se assemelhar a Deus. Aí vem séculos depois o descendente da mulher, ou seja, a outra descendência, a outra semente, a outra geração, que foi Jesus Cristo. Ele ensinou aos seus discípulos que se alguém o feriu e pediu perdão, você precisa perdoar 70 vezes 7. Então Jesus, de propósito, cita as palavras de Lameque, a descendência de Caim. Lameque falou que a vingança seria 70 vezes 7. Jesus, a linhagem da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ele disse que o perdão é que seria 70 vezes 7. Então, após relatar 7 gerações de Caim, os versículos 25 e 26 relata a descendência de Sete. O filho que nasceu para substituir Abel. De Sete veio a geração santa. Se Abel estava morto, não podia mais gerar aquela geração de que viria Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente. Apesar de Adão e Eva terem outros filhos e filhas, Deus escolheu que de Sete, esse recém-nascido de Adão e Eva, viria o Salvador. Então Sete gerou Enos. Enos quer dizer humanidade. E daí o Senhor voltou a ser adorado. Voltaram-se para Deus seus descendentes. Eles organizaram o culto a Deus. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, relata na genealogia de Jesus, no finalzinho, que Enos e Sete estão presentes, comprovando que Jesus seria o descendente que viria para esmagar a cabeça do diabo. Restou os filhos de Deus e os filhos dos homens, né? A igreja e o mundo. Então, dos filhos de Deus, resta a igreja. Dos filhos dos homens, descendência de Caim, o mundo. Os eleitos, a igreja, e os reprovados. Então, de lá para cá, caminham essas duas descendências. Mas a qual delas nós pertencemos? Você pertence à igreja ou ao mundo? Jesus morreu pela igreja. Os eleitos ou os reprovados? Você
Pertence a qual? Aos eleitos ou aos reprovados? Porque não tem outra opção. Ou está dentro ou está fora, ou é uma ou é outra. Então precisamos pensar, eu estou pertencendo a qual? Então vamos observar que a cultura, ela nasce na descendência de Caim, e os avanços tecnológicos, científicos também. Então o pecado atingiu a humanidade moralmente, mas não tirou dessa humanidade a capacidade de realizar grandes feitos. Então os avanços da ciência no decorrer da história foram feitos pela descendência de Caim. Gente que não teme a Deus. O número de cientistas que temem a Deus é pífio em relação ao grande número daqueles que geram ciência, avanços tecnológicos, que não lembram nem de Deus. Então toda coisa boa é de Deus, embora feito, produzido por quem não teme a Deus. Guarda bem isso. Isso se chama graça comum, ou seja, a misericórdia de Deus para com a humanidade. Graça comum. Ou seja, é a graça que Deus dá à humanidade, mesmo que essa parcela da humanidade, mesmo que ela não pense nele, não agradeça a ele, não adore a ele, muitos dizem até que ele nem existe, mas ele derrama essa graça comum para que essas pessoas se voltem para os avanços tecnológicos, científicos, e a humanidade possa viver. A humanidade possa viver, não é, com esses avanços, com toda essa tecnologia. Então, nós devemos usar, irmãos, o que foi inventado, criado por esses ímpios, santificando pelas orações. Colírio no olho, obrigado, Senhor, pelo químico responsável em fazer esse colírio, que faz com que a pressão do meu olho se normalize. Obrigado, Senhor, por aquela pessoa ter recebido a inteligência, a graça comum vinda de Ti, para fazer aquele remédio que eu possa utilizar e a minha pressão baixa. Obrigado, Senhor, pela graça comum derramada sobre aquele cientista. E ele criou a cirurgia do transplante. Obrigado, porque eu precisei ser transplantado. Alguém morreu e aí foi reaproveitado o seu coração, colocar em mim e foi acrescentado a mim dias de vida, não é? Então, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, pela engenharia que avança. Obrigado, Senhor, pela tecnologia do carro. Obrigado, Senhor, pelo avião, e utiliza. Não vai fazer como a maioria de nós. A gente vai comprar um relógio, um bom relógio, vamos dizer assim, um relógio aí de uma marca, fabricação suíça. A gente compra um relógio e a gente diz para o amigo: comprei esse relógio é isso, esse relógio é aquilo, esse relógio é assim, esse relógio faz isso, assovia, apita e tal, etc e tal. A gente nem procura saber quem inventou aquele relógio, quem foi o criador, onde ele é fabricado. Não é? A gente não procura saber, a gente só exalta o objeto. Mais ou menos hoje é assim, as pessoas recebem inteligência, graça comum dada por Deus, não é? E as pessoas não lembram quem foi que me deu. Não, eu nasci com isso, etc e tal. Bom, então a nossa esperança não está nos homens, é bom que fique claro, apesar do que o homem é capaz de fazer. A nossa esperança está em Jesus Cristo. A igreja é a descendência de Sete e de Enos. A igreja é a descendência de Jesus. Amém? Então, se não existisse avanço da tecnologia, essa graça comum dada por Deus de inteligência sobre a humanidade para produzir, para inventar uma semente, né, que não pegue fungos, bactérias e produza muito mais soja, milho, feijão, etc.
né? Se Deus não tivesse dado essa capacidade, a gente teria essa capacidade vinda diretamente de Deus, mas Deus dá aos homens, é bom que fique isso claro, Ele dá aos homens essa capacidade para que eles continuem vivendo, mas sem esquecer de que Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, que aquele homem descobriu aquele comprimido, descobriu aquela vacina. Porque ele descobriu, porque Deus, quando criou tudo, as leis estabelecidas por ele, já proporcionou que isso era capaz. E ele dá aos homens a capacidade de ir lá e descobrirem como fazer, porque na eternidade de Deus já está feito. Que o Senhor nosso Deus continue a nos abençoar em Cristo Jesus. Espalhe o vídeo, compartilhe, por favor, replique, dá aí o teu like, porque me ajuda para saber se o conteúdo te ajuda. Tá certo? O meu intuito aqui é fazer com que você aprenda. Nada mais do que isso, tá bom? O Senhor continue te abençoando.